Oi! Tudo bem, gente? Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao Café com a Cata. Todas as quartas-feiras a gente tem esse encontro, trazendo sempre assuntos para compartilhar com vocês, assuntos polêmicos, assuntos que vão agregar para o seu dia a dia, assuntos de empreendedorismo, de empoderamento feminino, falando sobre saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso café. Hoje, eu estou trazendo um psicólogo maravilhoso, Luiz Carlos. Ele tem muita expertise no assunto que a gente vai tratar hoje, que é falando sobre depressão. Depressão tem sido um assunto extremamente polêmico, né? O mês passado foi o Setembro Amarelo, que falava sobre depressão. E bastante abordado, oi Fabi, durante todo o mês. Porém, não apenas no mês de setembro a gente deve abordar esse assunto tão sério como depressão. Depressão é um assunto, oi Marie, para ser abordado durante todo o ano, toda a vida. É um assunto extremamente delicado. Depressão é uma doença. Essa doença muitas vezes leva a óbito, leva ao suicídio. Então, assim, eu estou trazendo hoje para vocês esse assunto extremamente pertinente, falando sobre essa questão de processos depressivos. E o Luiz Carlos, ele tem muita propriedade e vai falar sobre esse assunto hoje. Antes de chamar o Luiz, eu vou falar aqui um pouquinho como foi que a gente se conheceu. Eu e o Luiz e os convidados que eu tenho trazido para o café, a gente tem uma história. Cada um que vem aqui, a gente se conheceu em algum lugar, a gente tem uma amizade, e o Luiz não foi diferente. Nós nos conhecemos num lugar maravilhoso, numa ilha paradisíaca, que é uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Assim, todo mundo, boa tarde, Praia Aracaju, todo mundo precisa conhecer essa ilha. Então, assim, a gente se conheceu em Fernando de Noronha, num passeio maravilhoso. A gente estava num passeio de barco, né? Vendo os golfinhos, e nós fomos fazer um mergulho subaquático. Eu estava morrendo de medo de fazer esse mergulho, assim, fui me tremendo todinha. O Luiz, eu acho que o Luiz não fez, mas eu consegui fazer. Ele vai me dizer aí, Luiz, você fez ou não fez o passeio o mergulho subaquático? Eu não fiz. Eu fiz, esse eu fiz. Então, assim, Fernando de Noronha é um encanto, é maravilhoso, todo mundo, acho que sonha em conhecer Noronha. Noronha, meu Deus! Então, assim, a gente fez um passeio maravilhoso, marcamos de fazer outro mergulho, porém, eu passei mal, enjoei muito e não consegui ir para outro mergulho. E à noite, a gente se encontrou, fez um jantar, né? Foi pro jantar, foi maravilhoso. Então, assim, a nossa conexão vem de longe, E depois desse encontro, nós continuamos Orkut, Facebook, Instagram, e por aí já se vão 10 anos. Então, assim, a gente de fato tem uma história, né? Você não precisa tá perto para estar colado. A gente tem essa conexão. Ele mora no Rio de Janeiro, né? Fica na divisa, né? Rio e Minas. Então, assim, a gente tem uma conexão forte, faz tempo. E estamos aqui hoje batendo um papo, né? Ele tá vindo aqui, vai bater um papo, vai falar sobre essa situação. Outra coisinha, eu quero que vocês comentem aí. Quem já teve alguém na família que passou por algum processo depressivo? Comenta aí se já teve. Manda esse aviãozinho que tem aí embaixo, essa setinha. Obrigada, Praia Aracaju. Convida aí cada um de você que está aqui na live agora. Manda esse convite para 5 pessoas. Esse assunto é muito pertinente e eu tenho certeza que quem entrar nessa live hoje vai sair com bastante conteúdo, porque o assunto é extraordinário. Outra coisa, querendo agradecer aqui o meu presente, eu ganhei essa canequinha linda, ó aqui, ó, personalizada, Cata Carvalho. Uma seguidora, Claudine, mandou pra mim. Obrigada, é linda, é maravilhosa, eu já inaugurei, ó. Vou usar no café. Obrigada, minha amiga, um beijo. Vamos lá? Então, quem já teve aí na família algum problema ou algum amigo que teve depressão? Comenta aí que já teve. Quem já teve, comenta.
Pronto, agora o meu querido amigo, ele vai entrar na live. Estou aguardando ele, né? A gente vai lembrar um pouquinho desse nosso encontro. Oi, meu amor, tudo jóia? Olá, Tata. Bem-vindo. Obrigado. Lembrando aqui daquele nosso encontro fabuloso, gente. Não tinha lugar melhor para a gente se conhecer. Imagina aí. Exatamente. Você está me ouvindo? Estou ouvindo Está muito me bem. ouvindo? Então, fiquei muito feliz de ouvir seu relato, relembrando o nosso encontro. De fato, foi maravilhoso. E o mais interessante, eu acho que talvez o mais importante, é a gente poder ressaltar esses 10 anos, né, do nosso encontro. E nós nunca mais nos encontramos pessoalmente. Mas nem por isso nós deixamos de nos falar. A gente está sempre se falando pela internet, essa ferramenta tecnológica que nos aproxima. Então, isso é muito bacana. É verdade. Então, assim, são 10 anos assim dessa nossa conexão, que começou na praia, começou num passeio lindo, maravilhoso, e hoje a gente está aqui, dividindo aqui uma telinha. Oi, cadê você? Sumiu. Então, hoje a Isso gente está aí. aqui compartilhando conhecimento, trazendo você com toda a sua expertise. Ó, tem 10 anos que eu te conheço, e quando eu te conheci, você já era psicólogo. Então, Sim, já imagina era que você, psicólogo. o que você tem de bagagem, o que você tem de expertise. Ninguém melhor do que você para estar aqui hoje. Que bom. Muito, Obrigado, muita Cata. gratidão. E ó, mulherada, ó o símbolo aqui, o lacinho, outubro rosa. Vamos nos cuidar, viu? Quem está aí, vamos nos cuidar, fazer exame. Semana que vem eu vou estar trazendo uma enfermeira também. Mas agora a gente vai falar um pouquinho, Luiz, sobre essa questão que tem sido bastante abordada, né? Jovens, tá atacando todo mundo, né? Então, assim, eu queria abordar um pouquinho que você trouxesse esse tema sobre esses processos depressivos, como é que a gente pode estar evitando, como é que a gente percebe quando foi sinalizado alguém que está com quadro depressivo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aí, né? E as pessoas que estão entrando, não, depressão não é frescura. Muita gente acha que é frescura, mas não é. Então, assim, quem está entrando depois vai ter um momento, vai estar perguntando, eu vou estar anotando aqui, tem umas perguntas já feitas, né, que a audiência já fez, e você pode começar aí falando um pouquinho e o pessoal vai perguntando. Então, assim, você pode começar aí com toda a sua expertise, que a gente está aqui, ó, super curioso. Então, tá, João, então. Tá me ouvindo direitinho? Posso ir falando? Ok, então. Então, olha só. O tema, né, da questão da depressão, né? Hoje em dia a gente fala muito dos processos depressivos. A nossa entrada no século XXI, ela foi uma entrada tecnológica muito importante, né? O avanço da tecnologia foi um avanço muito importante, muito bem-vindo, mas, por outro lado, também ampliou aí os meios de fazer com que as pessoas entrassem no processo depressivo. É como se o processo tecnológico ele não andasse na mesma velocidade que a nossa subjetividade, né? A subjetividade humana caminha. Então, a gente às vezes se sente para trás, a gente às vezes se sente defasado das situações, e são questões como essa também que favorecem as pessoas a pensarem e entrarem num processo depressivo. Uma coisa muito importante, não dá para entender a depressão como tristeza, né? Uma coisa é tristeza, as pessoas têm o direito de ficar tristes, né? As pessoas precisam entender isso, que a tristeza ela é uma das emoções que fazem parte da vida e a gente pode e temos o direito de ficarmos tristes em alguns momentos da vida. E o processo é depressivo, né? Aquele processo depressivo que a gente chama de ordem clínica. Está travando? E agora, melhorou? Oi, gente, voltando aqui, como ao vivo tem dessas coisas e como o nosso amigo querido Instagram ultimamente tem feito dessas coisas, a gente está aqui para insistir, para tentar até conseguir. Então vamos lá, aguardando vocês entrarem, insistindo mais uma vez. Oi, Tailane, seja bem-vinda. Convida as amigas. Oi, Roseane, seja bem-vinda. O nosso assunto hoje é falando sobre depressão. Se você tem alguém na sua família
que já passou por isso, que está tendo alguma coisa que você entenda que é um problema depressivo, que é um quadro, você observe, convide outras pessoas. Oi, amiga Fausta, para estar assistindo. Traga os seus amigos, manda um aviãozinho aí para as pessoas. Oi, Luiz. Então, gente, quem não assistiu a primeira parte, eu disse, porque caiu, o Instagram derrubou, eu falei que o Luiz é meu amigo, a gente se conhece há 10 anos, nos conhecemos em Fernando de Noronha, num passeio maravilhoso, e de lá pra cá a gente é amizade Orkut, Facebook, Instagram, a gente nunca se distanciou, embora ele esteja no Rio, eu tô aqui, nunca mais nos vimos, porém nunca deixamos de nos falar e temos essa conexão maravilhosa. Então, assim, quem está entrando, aí eu estou falando um pouquinho da minha amizade com o Luiz e da amizade que eu já construí durante toda a minha vida. E que cada pessoa que eu trago aqui no Café com a Cata, de alguma forma tem uma conexão comigo, a gente se encontrou em algum passeio. É engraçado que a maioria das pessoas, né, dos amigos que eu trouxe aqui no café, a gente se conheceu numa praia, numa viagem, como o Luiz. Nós nos conhecemos assim, numa parte maravilhosa, numa ilha paradisíaca. Nossa, quando eu lembro, gente, muito bom. Então vamos lá, vamos agora falar sobre uma coisa séria, o mal do século XXI. Quem tem alguém... Gente, depressão não é frescura. O mês passado foi o Setembro Amarelo, muito batida a questão da depressão. E eu estou trazendo a depressão agora, no outubro, que é o Outubro Rosa, onde as mulheres vão ter aí cuidado com o câncer, né? Nos seios, no colo do útero. Então, a gente tem que observar. Nós estamos na segunda parte do café. O Luiz tinha começado a falar um pouco sobre a história da depressão e ele vai entrar agora para continuar. E vocês aí vão mandando outras pessoas participarem da live. Quem teve algum problema que apresentou na família, coloque aí. Eu tive, alguém na minha família teve. Comenta aí para a gente saber. E pode fazer perguntas. Luiz, meu amigo, o Instagram derrubou a gente. Essas coisas acontecem. Ele tem feito muito isso essa semana. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Luiz? Tá indo. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Cata? Eu tô ouvindo você, mas tá tudo escuro. Eu não tô te vendo. Ficou tudo escuro de repente, né? Tá tudo escuro. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Valquíria, todos bem-vindos. A gente tá falando aqui sobre depressão. Tá tentando, né, se o Instagram deixar. Olha, estão dizendo aqui que tá dando para ouvir a gente. Vai falando aí, daqui a pouco você vai aparecer. Então, tá bom, então. Então, vou continuar falando. A gente estava falando sobre isso, né? Assim, eu peguei um gancho assim, desse processo tecnológico que a gente tem vivido, né? Por que o mal do século XXI? Porque a tecnologia, no início da entrada do século XXI, ela tomou uma proporção gigantesca, né? E ela foi numa velocidade muito mais rápida, né, do que nós poderíamos acompanhar. Então, isso acabou também transformando as relações que as pessoas estabelecem entre si como algo muito ligado à produtividade, ligado às conquistas, às aquisições, e isso acaba se tornando um grande problema para a subjetividade das pessoas. É claro que a gente precisa observar também aquela depressão, aquele processo depressivo, aquele transtorno depressivo, que ele é de ordem clínica, né? Às vezes é uma alteração hormonal, às vezes é alguma outra alteração no organismo, às vezes é um fator genético que também favorece esse quadro depressivo, e isso precisa de ter acompanhamento médico, também de ter acompanhamento psicológico, né? De ter acompanhamento, às vezes, também farmacológico, para poder driblar as questões aí ligadas à depressão. Um outro ponto que eu coloquei é a necessidade da gente não confundir depressão com tristeza. Muita gente acha que estar triste é estar deprimido. Inclusive, a palavra depressão e seus derivados caiu muito no jargão comum, né? Quando a gente vê, por exemplo, um adolescente que terminou com a namorada, com o namorado, a gente fala, ele não quer sair de casa não, está deprimido porque terminou com a namorada. Luiz, eu acho que tua câmera terminou aí, com o namorado. se consegue. Com o quê? A câmera, para ver se tu aparece. Se há alguma coisa na câmera. Deixa eu ver.
Estão dizendo agora sim. Eu acho que você já apareceu. Para mim ainda não apareceu, não. Mas disseram aqui, agora sim. Ah, agora apareceu. Ajeita a câmera, vê se. Eu acho que foi, né? Eu não estou vendo, mas continua falando. Uma hora você vai aparecer. Ah, tá. Então tá, então vamos lá então. Então eu estava falando sobre essa diferença, né, da tristeza para a depressão. Peraí. Sobre É, os adolescentes, né, que no sim, término de um namoro, você acabou de trazer essa fala, né, que eles se sentem tristes, isso. não Às vezes sabem quando a lidar gente perde um ente, com a situação. Acredito que por às vezes quando a imaturidade. gente também quando a gente perde um ente querido, né, a gente também fica triste, né? A gente vive o luto e o viver o luto às vezes é chamado de tristeza, né? É chamado de depressão. Ah, a pessoa está deprimida porque perdeu o familiar. E não, é um momento de luto, é um momento de tristeza. Falei também da importância desse diagnóstico, né? Às vezes a depressão ela é por fatores genéticos, ela é por fatores hormonais, e aí isso depende de um acompanhamento médico, psicológico e também farmacológico. Né? Isso é importante salientar isso aí também. Tá? E aí o que a gente pode pensar a respeito da depressão? Né? Quando que a depressão ela se torna um problema na vida das pessoas? Quando as pessoas elas param de fazer as suas atividades normais. Né? Por exemplo, a gente vê uma pessoa, né, que tinha um determinado processo na vida. Estou vendo aqui como detectar alguém que está com um quadro depressivo. Né? Uma pergunta que está sendo colocada aqui. Então, se uma pessoa, né, ela para de funcionar, né, a gente costuma dizer, ela para de fazer as atividades comuns que ela fazia, quando essa pessoa ela começa a se isolar, não por um processo de tristeza, mas quando esse isolamento se torna algo contínuo, quando esse isolamento se torna algo maior do que gerando grandes proporções, isso acaba se tornando um problema. Isso pode se tornar um problema depressivo grave. Então, uma forma de diagnosticar o processo depressivo é esse. É o fato da pessoa não dar continuidade às coisas da sua vida. Né? Vou citar exemplos aqui. Exemplos, eu acho que exemplos são ótimos, né, para poder trazer ação para a nossa fala. Né? Uma pessoa, por exemplo, que se tem um emprego. A gente Eu não estou vivenciou isso ouvindo, muito Luiz. agora no. Oi? Tá ouvindo, Oi, Cata? deu uma cortada aí. Tu repete novamente? Cortou. Repito, né? Vou passar do exemplo que eu ia dar, ok? Então, uma Certo. pessoa, por exemplo, que perdeu o emprego, né? A gente está aí nesse momento de pandemia, onde várias pessoas perderam o emprego. O que acontece? Como é que a gente pode pensar num processo depressivo em cima de uma pessoa que perdeu o emprego durante a pandemia? Se a pessoa perdeu o emprego na pandemia, essa pessoa precisa correr atrás de outras oportunidades de emprego. Se essa pessoa ela não consegue se movimentar em direção dessa busca, se essa pessoa passa a se isolar por vergonha, perder o emprego, ou porque isso tem acarretado outras questões dela, se essa pessoa começa a perder o ânimo, né, de buscar, o ânimo de fazer as coisas, porque não está com emprego, isso pode ser um fator importante para detectar um processo depressivo de origem clínica, né, de origem orgânica na vida dessa pessoa. Né? A gente sabe que o processo de tristeza, nós seres humanos precisamos aceitar isso na vida da gente. Mas os processos de tristeza afetam a estrutura hormonal que a gente tem. E aí a gente falou um pouquinho anteriormente que a mudança hormonal, né, a falta de um hormônio, ou até mesmo o quantitativo exagerado de algum hormônio no organismo pode favorecer o processo depressivo. Então, assim, basicamente seria isso. Se a pessoa deixa de agir na sua vida, ela processo depressivo, que não é tristeza, é processo depressivo. Ok? Deu para entender?
Deu sim. Luiz, você falou aí sobre depressão orgânica e a subjetiva. Eu queria que você distinguisse qual é a diferença entre a orgânica e a subjetiva. Como é que você detecta? A depressão orgânica, ela é uma depressão, a gente pode dizer, de estrutural mesmo, né? Ela está muito ligada a fatores genéticos e fatores hormonais. Então, ela age no organismo da pessoa, na estruturação química da pessoa, e é por isso que a gente fala que às vezes essas pessoas precisam do apoio farmacológico, médico farmacológico e também do apoio psicológico. A depressão mais subjetiva são esses quadros profundos de tristeza por conta de coisas que a gente passa na vida da gente, né? É, é muito importante separar isso, é uma definição muito importante separar o que seria, né, o transtorno depressivo e a tristeza. A gente tem que separar isso. A depressão subjetiva está mais voltada para isso, para esses aspectos que botam a gente para baixo. Porque hoje em dia está muito comum comparar depressão com tristeza. E quando a gente faz essa comparação, a gente impossibilita as pessoas de serem tristes. E a tristeza, ela é uma das 4 emoções da vida, né? Eu acho muito interessante, Cata, serve como uma dica, tem um filme chamado Você conhece esse filme? Ou os ouvintes aí conhecem esse filme? Eu acho que pode colocar aqui nos comentários. Você conhece, Cata? Luiz, agora eu não ouvi. Oi? Você conhece o filme Divertidamente? Não. Não, então, o filme Divertidamente, ele é um filme muito interessante, ele é um desenho, e aí todo mundo acha que ele é um filme para criança. Mas se você botar a criança para ver esse filme, a criança pouco vai entender o sentido real do filme, que só os adultos conseguem entender. Divertidamente. Ah, tá. E aí, esse filme retrata as 4 emoções que regem os seres humanos. Estou vendo aqui Então, o filme. fica aí uma dica também para as pessoas poderem assistir esse filme, porque ele é muito elucidativo acerca disso. Esse filme fala da possibilidade de ficarmos tristes, entende? E que as pessoas às vezes acham que isso tem a ver com tristeza, né? A depressão, a gente também pode falar. Muitas pessoas perguntam quais são as causas da depressão, né? Os fatores psicológicos podem é, ajudar aos processos depressivos, os fatores ambientais, fatores genéticos, fatores hormonais, que nós já falamos sobre eles. Então, a gente precisa, às vezes, né, quando uma pessoa procura um psicólogo para poder falar sobre o processo depressivo, a gente busca, primeiramente, detectar a origem desse processo, o histórico dessa pessoa, antecedentes que aconteceram com essa pessoa, antecedentes próximos e antecedentes mais longínquos da vida dessa pessoa, que podem estar afetando ela hoje. Entendi. Luiz, quando eu vou citar aqui uns exemplos de situações que quando as pessoas se encontram com vários desses sintomas, é interessante já alertar para um quadro de depressão. Eu coloquei aqui tristeza, que você já trouxe, falta de ânimo. Sim. Quando você deixa de ter ânimo para fazer as coisas simples do dia a dia, a se arrumar, a escovar os dentes, a se alimentar, quando você perde o prazer pelas coisas, prazer pela vida, angústia, medo, solidão, quando você tem excesso de preocupação, quando você tem um problema de um passado que foi mal resolvido, quando você passa muito tempo com um pensamento ruim fixado na mente, só pensando em coisa boa, e a gente sabe que tudo que você foca expande, né? Quando fica com aquela ideia de morte e choro assim frequente. Então, esses são sintomas de uma pessoa que está entrando num quadro de depressão? Alguns desses sintomas aí podem ser mostrar indícios de entrada num quadro de depressão, sim.
é o que eu falei, né? Numa das perguntas anteriores aí estava assim, como detectar a depressão, né? A grande chave para isso é se a pessoa perdeu, é, se ela perdeu o ânimo, por exemplo, você citou o ânimo, né? Uma pessoa que antigamente era animada para fazer alguma coisa, uma caminhada, para fazer uma comida, para fazer alguma coisa. Se ela perde essa capacidade dela de fazer esse tipo de coisa, a gente pode pensar que a pessoa está entrando num quadro depressivo, sim, entendeu? A depressão, Cata, ela, assim, ela impede o funcionamento normal no dia a dia. Esse eu acho que é uma frase impactante para o quadro depressivo. Se você percebe numa pessoa que ela está perdendo a funcionalidade normal no dia a dia, ou está causando um grande sofrimento para ela, alguma determinada situação, aí a gente pode pensar numa entrada do quadro depressivo, sim. Luiz, tem quadros, quando alguém chega para você, que você entende, né, que aquela pessoa está caminhando ali para uma depressão, tem os quadros de depressão, né? Tem o mais leve, um mais grave. Como é que funciona? Tem os níveis de depressão que você pode caracterizar? A gente pode caracterizar uma depressão branda, por exemplo, né, que pode ser facilmente confundido com tristeza. A gente pode pensar numa depressão moderada, né, que aí já começa a entrar nesse quadro aí, né, da falta de ânimo, do isolamento, né, as pessoas às vezes se isolam, né, elas tinham uma vida social e aí de repente elas começam a se isolar. E a gente pode pensar num quadro depressivo mais grave, que aí a pessoa ela já não faz nada, é, ela não tem ânimo para fazer as coisas, ela não consegue levar o dia a dia dela como levava normalmente. Agora, é importante também sinalizar que a gente se apega muito nessa coisa da depressão como algo da tristeza, né? Onde as pessoas elas caem. Só que existem alguns quadros que são apresentados até em estudos clínicos, onde as pessoas passam a ficar hiperagitadas, as pessoas passam a ficar hipereufóricas, as pessoas passam a ficar hiperativas, mas isso é também uma sintomatologia da depressão. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Tem uma pergunta que foi colocada aqui pelo Prime Aracaju, né, que está perguntando se a depressão está ligada a uma expectativa gerada e não obter o retorno esperado em algo na vida. Eu costumo dizer que toda expectativa, né, vou usar o termo que foi usado ali, toda expectativa, quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Então, a frustração, ela está ligada a um processo de perda, né? Frustração normalmente é perda. Frustração normalmente é não ter tido êxito em algo. E o não ter tido êxito em algo, não ter conseguido algo, coloca você num patamar de reflexão, onde se você ficar pensando naquilo ali o tempo inteiro, o que vai acontecer? Você vai entrar num processo depressivo. Tem uma outra aqui também. Como o isolamento social e com os altos índices de desemprego, você acredita que houve um aumento nos quadros depressivos? Eu posso responder essa pergunta a partir do consultório particular, né? Eu trabalho no hospital, hoje eu estou no hospital, estou numa sala do setor administrativo da saúde mental aqui do município. Mas eu também trabalho em consultório particular. E no consultório particular, o que eu tenho percebido nesses últimos meses? As pessoas entraram no isolamento social, as pessoas não deram conta do isolamento social, dessa coisa de ficar dentro de casa, se sentindo presas. E aí, o que acontece? Elas entram num quadro depressivo. Né? Uma outra coisa também que favorece a gente pensar no quadro depressivo é a falta de perspectiva. Se vocês pararem para pensar lá em março, quando tudo começou em relação à pandemia, a gente estava pensando que isso duraria 3 meses. A gente estava pensando que no final de junho, e meados de junho, a gente ia conseguir sair disso. E aí depois a gente não conseguiu sair disso. Aí botaram o prazo para agosto. Foi o momento que os consultórios de psicologia mais bombaram. Por quê? Porque as pessoas ficaram sem perspectivas.
Uma vida sem perspectiva é uma vida tendenciosa aos processos depressivos. A gente precisa ter objetivo na vida da gente, a gente precisa ter metas a conquistar na vida da gente. Se a gente perde isso e fica sem perspectiva, existe uma tendência muito grande da gente entrar em um processo reflexivo tão grande e que não tem saída, e aí a gente acaba entrando na Luiz, depressão. a depressão, ela afeta o comportamento de forma geral. Ela mexe com os sentimentos, ela mexe com o bem-estar, com os pensamentos, com o comportamento da pessoa, não é verdade? Sim, ela mexe com tudo, né? Do alvo principal, né, do processo depressivo é o humor. Então, assim, normalmente, né, na maioria dos casos, as pessoas tendem aí a uma diminuição do humor. Essa diminuição do humor pode tornar uma pessoa, por exemplo, intolerante. Uma pessoa que antigamente aceitava brincadeiras, ela hoje não aceita mais, ela é intolerante. Atingir o humor também pode tornar a pessoa isolada, ela pode não estar tendo mais o entrosamento social e ela se isolar, ficar só dentro de casa, né? Existe muito esse quadro, essa figura do depressivo como aquele que fica trancado dentro do quarto escuro. Não é bem assim, mas nos casos graves de depressão, a gente consegue perceber na fala dos pacientes de que o melhor lugar para se estar é dentro de um quarto sozinho com ele próprio. Porque é o momento que ele se sente mais seguro. Quando ele já Estar está em nesse contato com estágio o aí, outro ele já passou, ele tem acompanhamento psicológico. Isso. Uhum. É uma introspecção total, né? Total. A grande questão é que uma, nesses momentos. Uma conversa com grande... ele mesmo, ele está satisfeito, está feliz. É mais ou menos isso, porque na verdade não tem felicidade, não está feliz. Né? Mas é um momento de segurança. Se sente completo dessa forma, né? Dentro das disfunções, porque uma depressão é uma disfunção, não é? Se você não está bem, você tem uma disfunção e essa disfunção tem que ser observada, né? Então, assim, você tem que ver aí o que é que está provocando essa disfunção. O primeiro passo é alguém que está nesses estágios, ele procura o psicólogo. Aí, de acordo com o estágio do grau da depressão, né? Aí ele vai acompanhamento psicológico, vai com o psiquiatra e para esferas superiores, né? Para passar uma intervenção com medicamentos. Inclusive, uma pessoa perguntou aqui se medicamento antidepressivo vicia. Qualquer coisa que você tomar demais vicia, né? Então, assim, a gente sabe que vicia. Mas eu quero ouvir de você, que você responda, porque a pessoa que quer que você responda. Então, assim, talvez eu acredito que essa pessoa está tomando muito medicamento e acha, e está com medo de ficar viciada. Então, ela está aqui na live, ela me perguntou, aí eu queria que você respondesse para ela. Então, a gente vive, né, uma lógica no mundo, a lógica da medicalização. Tudo é medicação. Né? Então, assim, é importante falar sobre essa questão da medicação, não que eu seja contra a medicação, tá? Eu não sou. A medicação, ela tem o lugar dela na vida das pessoas, mas quando a gente aposta todas as nossas fichas na medicação, a gente não dá oportunidade para tratar o problema de forma central. O que eu estou querendo dizer com isso? A medicação, ela age no sintoma do paciente. Você estou com uma dor de cabeça muito grande. Só que eu perdi meu emprego semana passada. E eu só vou ter dinheiro para viver esse mês. Então, assim, eu estou com um problema grande na minha vida, do desemprego, e eu estou tendo essas dores de cabeça muito fortes. Se eu procurar um médico para isso e ele me passar um remédio, a minha dor de cabeça ela vai cessar. Só que o meu problema inicial não vai, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um outro emprego. Então, eu preciso de ter forças, eu preciso de ter dinamismo, eu preciso de ser impulsionado a isso. Eu arrumo um outro emprego rápido. Você precisa, na verdade, cuidar do seu lado, né?
Exatamente, tem isso, Tem né? que Cuidar cuidar desse lado. da estrutura emocional, porque a medicação ela vai agir naquele momento, vai passar dor de cabeça ali. Mas quando você começar a pensar que foi demitido, que as contas vão chegar, que não tem perspectiva de futuro, a dor de cabeça vai voltar. Você vai começar a tomar medicação, vai ficar viciado, vai virar hipocondríaco, enfim. Então, assim, você resolveu não é, nem resolveu, é um paliativo para aquele momento. Só que o problema é Sim, muito maior, é de cunho emocional, você tem que tratar as suas emoções. E quem trata dessas emoções dessa forma é um outro profissional, não é? Então, assim, você exatamente. um clínico cuida da sua dor de cabeça, né? Foi lá, cuidou Uhum, do seu fisiológico tranquilamente, mas você precisa tratar o seu psicológico, você precisa tratar as suas uhum. emoções, controlar as suas emoções. Até, Luiz, eu estava conversando aqui outro dia, né? E uma pessoa assim, Cátia, eu estou passando por um problema muito difícil, eu estou tomando tanto medicação, eu estou tomando muito remédio para dormir e não sei o que, para ver se eu resolvo. Aí eu perguntei, mas você acha que dormindo vai resolver seu problema? Aí ela disse, mulher, pelo menos quando eu durmo, eu não penso. Se quando você acorda? Aí eu penso, eu disse, valeu a pena tomar tanto remédio para dormir? Você tem que encarar as coisas, a realidade. A gente não pode maquiar uma coisa que está acontecendo, não é verdade? Você tomou a medicação? Não, gente. Não é necessário. Se você tem algum problema, vamos resolver. Se eu fui demitido, eu não posso simplesmente me enterrar vivo, porque tem outras possibilidades. A gente tem que buscar possibilidades, não aceitar aquela situação. Então, tem que tratar o nosso emocional, o nosso psicológico, primeiramente, para que você consiga ter resultado no que você busca. Exatamente. Isso aí. É por aí sim, Cata, né? Quando a gente começa a tomar remédio, somente tomar remédio, o que que acontece? 3 meses depois, a possibilidade daquele remédio não estar fazendo mais efeito, ela é enorme. Aí a gente volta no médico. Aí o médico, ou ele muda a medicação, ou ele aumenta a dosagem. E aí a gente passa a tomar mais remédio. E aí a gente daqui a pouco está 1 ano tomando remédio e a gente não consegue ficar sem o remédio. Mas a causa mesmo do nosso sintoma não foi abordada. Pois é, Então, não foi tratado como que a é. ajuda psicológica é muito importante. É uma disfunção psicológica, não uma disfunção fisiológica. Ela está acontecendo porque você tem essa disfunção emocional. Essa disfunção emocional desestrutura tudo. Você não vai ficar bem nunca. Quando a gente está com o psicológico abalado, abala tudo. Você baixa imunidade, tudo acontece. Você fica suscetível. Aí vai lá, sintoma de medicação. Muitas vezes você quer ter depressão sem ter. Você vai lá, eu estou com depressão, passa remédio, eu preciso dormir, mas não, essa forma é recorrer ao escapismo. Você quer fugir de uma realidade e se entope de medicação. Eu sei pessoas que fazem isso e acham assim que, meu Deus, elas não têm noção do mal que estão fazendo. Quer tomar alguma coisa para dar uma relaxadinha? Toma um fitoterápico, eu até acho um chazinho, alguma coisinha assim. Agora, gente, remédio calmante, essas coisas, não. Eu não acho bacana. É só sob Cadê orientação você, médica, Luiz? né? Assim, Oi, tá me ouvindo, Cata? Tá me ouvindo? Ah, tá. Ou Então, sim, olha só, Luiz, outra uma coisa. dica. Teve uma amiga minha esses dias que disse, cara, eu estou tomando um remédio para um calmante. Eu disse, quem passou? Foi uma psicóloga. Eu disse, quê? Aí ela disse, foi. Eu disse, meu amor, eu acho que deve estar havendo algum equívoco. O psicólogo não passa remédio. Então, assim, se um Exatamente. psicólogo passou remédio para você, que remédio é esse? Não, é um calmante. Eu disse, pior. Com certeza, você reveja qual foi esse profissional, porque psicólogo, a última coisa que ele vai fazer na sua vida, e ele não vai fazer, é passar remédio. Se ele achar que você precisa ser clinicada, ele vai lhe encaminhar para um profissional da área. Ele não vai fazer isso. Fala aí para mim, Exatamente. É fala isso aí, mesmo. por favor, para essas pessoas entenderem. Não, psicólogo não medica, né? Não faz parte de um atributo da profissão do psicólogo medicar. Quando a gente passa, né? Eu já passei várias vezes por isso, né? De receber algum paciente no consultório e ver a necessidade dele ser acompanhado por um psiquiatra. Então, eu encaminhei ele para um psiquiatra
e ele foi acompanhado medicamentosamente por um psiquiatra. Agora, a dica que eu também deixo para as pessoas que às vezes entendem ser necessário procurar um psiquiatra para tomar remédio é o seguinte: o bom psiquiatra é aquele psiquiatra que ele tem um plano de uso de medicação para começar, para ter um meio termo do uso da medicação e para terminar. Então, assim, se você for procurar um psiquiatra, pergunta para ele se ele tem esse plano. Pergunta se ele tem esse plano, né? Olha, eu não quero ficar dependente de medicação. O senhor, a senhora tem um plano aí de início, meio e fim para eu poder usar esse remédio? Se ele falar que sim, se ela falar que sim, beleza, é um bom profissional. Entendo perfeitamente. Luiz, eu já fiz um tratamento. Eu faço tratamento para enxaqueca, que eu tenho um problema seríssimo de enxaqueca. Aí, quando eu estou fazendo, o neurologista, ele passa uma medicaçãozinha que ela dá uma acalmada, porque é o movimento, o estresse que faz com que a enxaqueca venha. Aí tem a medicaçãozinha, também tem o tempo, né? Vai tomar X tempo, depois para. Mas, assim, são normalmente anticonvulsivantes, são coisas assim que dá uma controlada, dá uma baixa ali para que a dor de cabeça não venha. Mas assim, tem começo, tem meio e tem fim. É assim que funciona. Exatamente, isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, né? Como saber identificar se uma criança ou adolescente com quadro depressivo? Quadro depressivo, a gente já falou que não é tristeza, não é estar triste, né? Então, às vezes, uma criança que ela é muito agitada, uma criança que é muito, que a gente chama aí de que essa criança é hiperativa, isso pode ser um indício de quadro depressivo também, né? Porque, assim, respondendo nua e cruamente a pergunta, se você mãe, se você pai, né, que está mais próximo da criança, está observando um comportamento diferenciado do habitual, é porque existe alguma questão ali com a criança. E aí precisa de ser investigado. Pode não ser um quadro depressivo, pode ser um quadro de hiperatividade. Mas é só para a gente salientar que depressão não pode estar ligado a menos agitado, não pode estar ligado à tristeza, porque em cada organismo, em cada corpo, em cada história, a depressão ela se expressa de uma maneira. A depressão se expressa em pessoas que fazem uso quanto mais de comida. Luiz, eu queria que uma você pessoa trouxesse depressiva. também, que você... Oi, pode falar. Pronto, é porque cortou aqui. Eu Tá. queria que você falasse um pouquinho também sobre o CAPS, porque tem no município, né, nas cidades pequenas, capitais também, funciona o CAPS. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o CAPS, sobre o que é que o CAPS pode ajudar essas pessoas quando estão com algum problema nesse sentido. Tem cidades que tem o CRAS, né? Então tem o CRAS, aí tem o CAPS. Me fala aí um pouquinho, traz para essas pessoas que estão aqui hoje para a audiência, se eles perceberem alguma coisa dessa dentro de casa, dentro da família, para onde um local que eles possam estar recorrendo, tipo CAPS, CRAS, traz um pouquinho disso. Então, olha só, no caso, né, da saúde, a gente é o CAPS, né? O CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Cada CAPS em cada cidade ele tem um tipo de funcionamento, né? Assim, nas cidades pequenas eles acabam atendendo a clientela toda da cidade, e em umas cidades maiores eles acabam atendendo a clientela mais grave mesmo, né? Os de portadores de transtorno mental grave, pessoas egressas de hospital psiquiátrico, né? O CAPS é o serviço que substitui o manicômio, né? Não temos manicômio mais no Brasil, não temos não. Existe a lei, né, do fechamento aí dos manicômios. E aí foi necessário criar uma estrutura de território para atender essas pessoas, para empreender o tratamento. Mas nas cidades pequenas, nos municípios, normalmente os CAPs abordam essa questão dos problemas depressivos, problemas de anorexia e alguns outros casos aí dos transtornos da subjetividade. Então, a ideia é você procurar o CAPs, a pessoa procurar o CAPs, e se não for lá o local de tratamento, com certeza a pessoa vai ser encaminhada para algum outro lugar. Normalmente, esse outro lugar se chama ambulatórios de saúde mental, que são locais também que tem o atendimento psicossocial, né, que é com equipe multidisciplinar,
psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas e outros profissionais para dar um atendimento coletivo. Psiquiatra, né, médico psiquiatra, médico clínico também, para dar um contorno de retaguarda para a população. Então, assim, na sua cidade tem um CAPS, vai lá e pergunta se é lá, que você pode se tratar de um processo depressivo. Não sendo, eles vão te encaminhar para um ambulatório de saúde mental. Tá, Cátia? Porque nem todo CAPS, né, por exemplo, CAPS de uma cidade pequena, ele acaba atendendo as pessoas em processo depressivo, por exemplo. Mas se você for num CAPS de uma capital, a possibilidade de você ser encaminhado para um ambulatório, ela é 99%, porque é o local mais adequado para esse tipo de tratamento, numa cidade grande, por exemplo. Entendo. É bom trazer clareza, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Inclusive, tem uma psicóloga aqui que está assistindo essa live. E tem essa demanda, né? A gente sabe, as pessoas não sabem, às vezes não sabem nem o que funciona, o que é o CAPS, né? Que é uma rede de saúde mental, né? De atenção básica, mas muita gente não sabe. Aí vão na cidade, vão lá no CRAS, o CRAS encaminha, você precisa ir para o CAPS e tal. Então, é bem assim que funciona. Inclusive, teve uma pessoa aqui que perguntou agora, já saindo um pouquinho aqui da fala do CAPS, perguntou, disse que estava tomando remédio antidepressivo, parou por conta própria, mas queria saber se só pode parar se o médico mandar. Olha, o ideal é o acompanhamento. Toda medicação psicotrópica, o ideal é iniciar com acompanhamento médico e parar de usar com acompanhamento médico, né? Então, assim, se a pessoa para por conta própria, provavelmente a pessoa vai se haver com algumas consequências da interrupção do uso. Então, o ideal é ela estar sendo acompanhada nessa interrupção. Normalmente também, Cátia, eu acompanho alguns psiquiatras aqui na rede de saúde mental aqui no Rio, e eu percebo isso. Quando o paciente fala, eu quero parar de tomar medicação, essa parada, ela não é assim abrupta, né? Existe um desmame que é feito, né? Uma diminuição do uso, que aquele organismo ele vai se acostumando com a diminuição da ingestão química da medicação até cessar, não de forma abrupta. E para fazer isso, nada melhor do que com o acompanhamento da pessoa que tem autoridade para te dar o medicamento e para tirar o seu medicamento também. Luiz, muitas vezes uma pessoa, né, ela procura um profissional, procura um médico, vai uma vez, aí ele passa uma medicação. Aí ela toma, aí vai uma vez ou outra lá, pede a medicação novamente e fica fazendo como se fosse um acompanhamento por conta própria. Então, ela vai lá, pede a medicação, pede uma receita a um outro médico e fica tomando. E ela vai lá, para do jeito dela, sem entender que para parar você tem que ir diminuindo as quantidades. Então, assim, na maioria das vezes, é dessa forma que as pessoas fazem. E continuam com o mesmo problema, né, disfuncional. O ideal seria que não fosse fornecida medicação para pessoas nessas condições, sem acompanhamento. Mas eu concordo com você, que é isso que acontece mesmo, né? Às vezes as pessoas vão no posto de saúde, na unidade básica de saúde, renovar a receita, porque o remédio dela acabou e ela está tomando aquele remédio há 500 anos. E aí o profissional, ele dá a receita renovada, assim, né? Para a gente poder contornar essa situação, o profissional precisaria se conscientizar de que não dá para renovar a receita sem conhecer a história do paciente, sem conhecer o histórico de uso de medicação daquele paciente. Mas a gente também entende, né, que o sistema de saúde é um médico para milhares de pessoas e que às vezes não tem um tempo hábil para isso. Não justifica, mas é isso que acontece. É verdade. Luiz, eu acho que deu para tirar aí um pouco das dúvidas, né, que as pessoas tinham. Para mim, está chegando aqui, eles escrevem e eu recebo bem depois. Eu acredito que já tem mais dúvidas aqui, só que eu não estou recebendo no mesmo tempo que você, entendeu? Aí eu não sei aqui se tem mais alguma dúvida. Alguém tem ainda alguma dúvida falando sobre depressão?
o Luiz chegou aí, atingiu o objetivo de vocês, tirou as dúvidas. Se você tiver ainda alguma dúvida, se quiser saber mais alguma coisa sobre quadros depressivos, sobre esse processo. Luiz, outra coisa que eu quero que você fale é que para evitar que alguém entre em depressão, quando você percebe que alguém já startou algum daqueles sintomas, ocupar sempre, manter a mente dessa pessoa ocupada, colocar ela para fazer exercícios, nunca deixar essa pessoa sozinha, observar essa pessoa o tempo todo, sem que ela perceba que está sendo observada, sem que ela se sinta observada o tempo todo. Mas alguém que está dessa forma tem que estar com a mente ocupada o tempo inteiro, não é isso, Luiz? É isso, você observou que uma pessoa ela está perdendo, né, a funcionalidade normal dela no dia a dia, você conhece bem essa pessoa, você sabe que essa pessoa gostava de caminhar na praia, e essa pessoa não está indo caminhar na praia sem motivo aparente, convide essa pessoa para ir lá caminhar na praia. Ela não precisa saber o motivo, mas convide para ir, né? Convidar uma pessoa para fazer isso, achando que ela está num processo depressivo, é tentar impedir que essa pessoa caia, né, cada vez mais dentro do processo depressivo, né? Você está percebendo que uma pessoa está ficando muito isolada, está deixando de sair com os amigos, convide essa pessoa, né, para ir para um lugar diferente, peça a ela para escolher com quem que ela quer estar, né? Chame pessoas para ir na casa dela com a autorização dela, para que ela possa fazer um petit comitê na casa dela, mas nunca deixar que a coisa tome proporções maiores do que se percebe no dia a dia com a pessoa. Luiz, quando alguém, né, quando você observa que alguém da sua família está e você já vai lá e toma essas medidas, observa, tenta manter essa pessoa ocupada, mas quando você tem uma família que simplesmente deixa você ficar da forma que quer, a tendência dessa pessoa é se afundando cada vez mais, se afundando cada vez mais. Eu conheço, né, pessoas que chegaram a óbito e foi detectado que foi depressão. Essa pessoa perdeu totalmente a vontade de viver, perdeu a vontade de se alimentar, perdeu todas as vontades da vida e a família não deu um suporte, não deu o que essa pessoa precisava. Não puxou. Só que para puxar ela do fundo do poço, não é só puxar pelo braço, é fazer essa história, vamos ali dar uma volta, é fazer com que essa pessoa de pouquinho, volte a sentir vontade de fazer as coisas e entender o motivo que levou ela a agir daquele jeito. Não é assim? É assim, fazer isso mesmo, tá sempre puxando essa pessoa para aquilo que ela costumava fazer. Tem uma pergunta que foi colocada aqui que complementa isso que você está dizendo, né? Como ter uma vida saudável, uma qualidade de vida. A qualidade de vida está muito ligada, a gente gosta de fazer. Então, é estar sempre procurando isso, né? Se você se distrair, é sair do seu trabalho, tomar um café com um amigo ou com uma amiga, é ir no cinema sozinho ou acompanhado. A gente está num momento que não tem cinema, né? Mas quando isso tudo passar, a gente vai poder voltar a ter, é se distrair. É uma outra coisa importante, as pessoas também precisam começar a entender que estar sozinho não é de todo mal. Às vezes a gente está muito rodeado de pessoas, mas a gente às vezes precisa se concentrar em nós mesmos, estando sozinhos. Então, às vezes, uma ida no É cinema verdade. sozinho é bacana. Esse Uma ida, momento uma de você estar sozinho é um momento para você. Não é, Luiz? É o momento para você se descobrir, para você se encontrar, para saber quais são os seus valores, qual é a sua missão. Exatamente. Ó, a É o Bruna, processo. Raíla, comentou aqui, essa demanda chega para a gente na rede de assistência, encaminhamos para a rede de saúde, que tem um profissional de psicologia e psiquiatria, e conseguimos o suporte numa cidade vizinha chamada Salgueiro, dependendo dos casos. Ela falou, né? Acho que ela trouxe aqui, que chega no CRAS e eles mandam para o CAPS. É O relativo à exemplo demanda. dela. O exemplo dela, né? O CRAS como um serviço da assistência social, né? Chega lá e ela demanda, encaminha para a saúde, que é o local adequado, né? Para esse tipo de acompanhamento. Obrigada, Lu. Você também é. Então, assim, esse assunto é um assunto extremamente pertinente, que a gente precisa observar, que a gente precisa entender as pessoas,
A gente precisa olhar para as pessoas com amor, com verdade, né? Precisa entender de gente. Você é gente, tem que entender de gente. Eu trabalho com pessoas, você, Luiz, trabalha com pessoas. E a gente precisa entender de gente, é preciso conhecer as pessoas e ver o momento e respeitar o momento de cada uma. E jamais olhar para alguém que está passando por alguma situação desafiadora, dizer que aquela pessoa está com frescura, respeitar o momento de cada pessoa. E muita gente não faz isso, não respeita as outras pessoas. O que deveria fazer era respeitar, porque nós somos gente, queremos respeito, então devemos respeitar também o momento de cada um. Uhum. Luiz, está aí? Tô aqui, pode falar, tô ouvindo. Tô ouvindo, Pronto. é isso mesmo. Então é isso. A gente tem que aprender a cuidar, tratar as pessoas, né? Muitas vezes você diz assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas não é bem assim. A gente tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque você não sabe como é que ele gosta. O que você gosta pode não ser o que ele gosta. Então, assim, é errado você dizer, trate como você gostaria de ser tratado. Às vezes, o jeito que eu gosto de ser tratada não é o jeito que outra pessoa gosta. Então, para a gente tratar, tem que observar como é que aquela pessoa gosta, para não errar. Eu vou dar um presente àquela pessoa, vou dar o que eu gosto, o perfume que eu gosto. Está errado. O perfume que você gosta pode não ser o que ele gosta. Não é? Então, assim, a gente tem que tratar as pessoas como ela gosta de ser tratada. Isso evita tanta coisa. E esse assunto hoje foi extremamente pertinente, né? As pessoas falam muito de depressão só no mês de setembro. Setembro amarelo. Gente, depressão é o ano todo, depressão é a vida toda. Depressão a gente vê em casa, a gente vê no amigo. E tá aí, na cara agora, nesse período de pandemia, muita gente entrou em depressão ficou desempregado, como você trouxe na sua fala, ficou sem saber o que fazer. Outros já viram outras possibilidades. Tudo depende de inteligência emocional, tudo depende da sua estrutura emocional, tudo depende da família, do lar que você é inserido, tudo depende. Então, assim, tem pessoas que aceitaram de boa ficar sozinho, um momento de se encontrar, de se reconhecer, de estar se conectando com outras pessoas através das redes sociais. Mas outras pessoas, elas não têm estrutura emocional para isso. Elas se entregam, começam logo a beber. Então, assim, elas recorrem as fugas são terríveis, porque essas fugas, elas só se prejudicam. Eu vou beber, vou encher a cara, vai resolver o quê? Nada. Então, assim, você tem que buscar possibilidades. A vida está cheia de possibilidades. Num momento de desafios, a gente busca possibilidades, a gente cria, né? Inventa. Já tem gente que não tem estrutura emocional para isso, tem disfunção. E essas disfunções devem ser observadas por um psicólogo como você, por profissionais que trabalham com o desenvolvimento humano. E por isso eu pedi, carinhosamente, que você viesse hoje trazer um pouco, trazer clareza para as pessoas entender como é sério o problema da depressão. Como ela mexe com tudo, como ela mexe com o comportamento, com a forma da gente se comunicar. Por isso que eu pedi que você viesse trazer aqui com toda a sua expertise, com toda a sua carinhosa de falar, trouxesse aqui para essa audiência maravilhosa a sua fala. Joia, eu super te agradeço, Cata, pelo convite. Foi muito bom e também por estar com você 10 anos depois, mesmo que virtualmente. 10 anos depois. Mas a gente vai se encontrar, Luiz. Vai se encontrar. Tá certo, seja vamos lá em sim. Fernando de Noronha, ou em Foz do Iguaçu, maravilha. Viu? Maravilha. Foz do Iguaçu, viu, Luiz? Olha, quando for, avisa. Foz do Iguaçu, lembra? Tá? Então, assim, meu amor, muito obrigada, muita gratidão. Obrigado, tá. Vocês aqui que estiveram com a gente até agora, muita gratidão. Se tiverem alguma dúvida, eu já estou dizendo, né? Chama o Luiz no direct, com certeza. Pode chamar no Instagram, não tem problema. Pode chamar, ele é maravilhoso. Então, assim, muita gratidão, meu amor. Fica com Deus, tudo de bom. Amém. Muita gratidão. Você é maravilhoso sempre. Joia. Um abração. Beijo. Tchau. Tchau, meu amor.